Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo. Vamos falar basicamente da sombra. Esse é o segundo vídeo da nossa série e eu vou estar falando sobre este tema do ponto de vista da melhoria, como a gente pode nos aperfeiçoar ao ponto de entender as nossas sombras. Muita gente define sombra de N fatores diferentes, tem visões diferentes do que é uma sombra. Meu ponto de vista, e eu vou explicar para vocês agora, é uma forma bem mais fluida, do ponto de vista de nós conseguirmos modificá-las, entendê-las, percebê-las, para conseguir transformar essas sombras nossas, trazê-las à luz, de uma forma que nós mudamos o nosso comportamento ou nossos sites diante delas, conseguimos direcionar a nossa energia, focalizando uma vida melhor, mais feliz, mais, ah, chegaria mais interessante, certo? A gente pode dizer que não existe felicidade plena. Busca é outra doença da sociedade moderna. Não existe uma felicidade em estágio pleno sem oscilação. A gente precisa da oscilação porque é o progresso. Provavelmente, se nós temos algo de estagnação no ponto de referência nosso emocional, nós devemos tomar muito cuidado. E nós sim viemos para oscilar. Obviamente que não ao ponto de nos machucarmos, mas precisamos ter uma intermitência nessa frequência de oscilações perante as situações da vida, que isso é o que faz nós nos movimentar, senão ficamos muito apáticos, não podemos. A ideia é que a sombra ela se mostre em um determinado momento da nossa vida. Então eu vou ler o slide que eu separei para vocês, que eu acho que é interessante. Ele vai fazer uma síntese bem bacana, eu consegui expressar bem nele que a gente vai conversar nesse vídeo. Seguinte, sombra, tá? É interessante observar como os seres humanos muitas vezes ocupam sua mente com aquilo que não desejam. Este foco no indesejado pode paradoxalmente atrair exatamente aquilo que se teme. Isso ocorre porque a energia que dedicamos ao medo e à preocupação fortalece a presença desses elementos na nossa vida. Portanto, é essencial desenvolvermos uma habilidade de lidar com os nossos medos e preocupações, transformando-os em pensamentos positivos e ações construtivas. Ao fazer isso, podemos começar a atrair realmente o que desejamos em vez do que não o que tememos. A sombra seria basicamente isso. O que eu tenho para dizer para vocês é que a gente atrai as sombras que nós temos, os medos, né, que ficam escuros. Por quê? Porque a gente focaliza no não acontecer. Volta e meia, até vou fazer uma passagem do livro que eu acho que é interessante, um pouco mais. Mas tudo aquilo que a gente coloca força, medo e receio, nós colocamos muita energia, né? Essa força energética que nós colocamos, ela de certa forma tem uma potencialidade. Nós precisamos entender que para encher, para a gente desejar alguma coisa, essa coisa acontecer na nossa vida, nós precisamos enfatizar isso. E a gente às vezes só consegue enfatizar as nossas sombras, os nossos medos. Perder o emprego, acabar o casamento, não receber algum valor. Sempre está ligado a essas coisas do apego, né? O ego. Então, quando a gente quer alguma coisa, e aí principalmente quando a gente tem medo de perder aquilo, se agarra bravamente aquilo, o que podemos aprender com a sombra? Podemos aprender que tudo aquilo que queremos provavelmente vai acontecer, né? Porque esse ato de negligenciar, de certa forma, a experiência daquela ação nos coloca com a situação de aprender aquilo, porque nós viemos para experimentar diversas realidades. Então vamos lá de novo. Aquilo que eu mais temo vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso experimentar aquela realidade. Obviamente, aquela realidade precisa se mostrar para mim se eu a temo, porque é algo que eu preciso construir dentro do meu estado, do meu fractal, dentro da minha concepção de vida. Então, tudo aquilo que eu temo e tenho medo de encarar é que eu devo realmente encarar para ter um progresso evolutivo do meu estado do ser, minha alma. Essa é a grande sacada. Quando a gente percebe que os nossos maiores medos se realizam, é porque há uma necessidade que nós
que nós tenhamos principalmente maturidade para lidar com eles. E quando eles acontecem e acontecem por a confirmação do nosso medo, nós não nos preparamos para eles. Então a nossa sombra é quase uma desqualificação nossa para lidar com ela. A gente não tem capacidade de lidar com essa sombra e por isso nos machucamos. Agora, se eu tenho medo disso, se eu tenho medo que alguma coisa ocorra dentro da minha vida e essa coisa tem uma possibilidade de acontecer, eu não posso enfocar e focalizar apenas quando isso acontecer, quando o problema ocorrer, mas sim nas situações que vão anteceder isso. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso me aperfeiçoar, qual o caminho e a direção que eu preciso ter. E aqui a gente está falando do ponto de vista prático e a gente está falando do ponto de vista espiritual. Há uma necessidade no nosso plano encarnatório de vivenciar coisas que temos medo, gente. Isso é óbvio. Porque senão a gente não estaria numa situação de progresso evolutivo da alma. Falo isso nos meus mapas numerológicos, eu falo isso nas minhas terapias, eu falo constantemente isso de várias formas possíveis de entenderem. Aquilo que nós tememos, a nossa sombra, ela vem à tona sempre. Seja com a criação de um filho, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos tal medo que um filho venha de tal jeito. Ele vem. Nós temos medo que alguma coisa fuja do nosso controle. Ela perde o controle. É isso que a gente precisa entender, que nós não temos a capacidade de controlar as coisas da forma que a gente quer, se a gente não se preparar para elas. Então, a melhor forma de nós lidarmos com as nossas sombras, com os problemas que nós temos, é nos preparando. Essa é a grande sacada. Então, hoje, se tu tem um grande medo, se tu tem um grande temor na tua vida, te prepara para aquilo. Tem medo de morrer, te prepara para a vida, começa a viver. Tu tem medo de uma doença, começa a cuidar da tua saúde. Tem medo de ficar pobre, começa a trabalhar mais ou cuidar mais das tuas finanças. Mas a ideia é que tu te prepare para essas situações que elas podem vir a acontecer realmente. Mas o estado de medo e vigília disso só reforça o que? A nossa estagnação perante a nossa falta. A falta de direcionamento resolutivo disso. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre a sombra. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uns vídeos um pouco mais curtos, eles para vocês poderem acompanhar. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer terapia, se inscrevam, tem um link na bio aqui que é da agendamento. Vocês vão conseguir agendar tanto os mapas numerológicos, consultas, a hipnose. A gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso ao longo dos próximas séries. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.